Na pequena e fria cidade de São Joaquim da Serra, interior da Serra Catarinense, um destino improvável unia um bebê lutando por sua vida e um cavalo de pelagem suave chamado Ventania. Miguel Santos, nascido em uma família de agricultores, fora diagnosticado com uma condição neurológica rara. Enquanto os avanços médicos pareciam não oferecer mais nenhuma esperança, foi a conexão inesperada entre o bebê e o cavalo que mudou não apenas suas vidas, mas transformou uma comunidade inteira. O Hospital Regional São Francisco, conhecido por sua dedicação à pediatria, tornou-se um palco de algo que nenhum dos médicos ou moradores locais esperavam: um milagre. E com a ajuda de Ventania, um cavalo da premiada raça crioula criado no renomado Aras Campos da Serra, Miguel iniciou um processo de recuperação jamais visto, inspirando profissionais de saúde, pesquisadores e até mesmo a mídia internacional. Caros ouvintes, antes de mergulharmos nessa história cativante, não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar outras histórias como esta, que tocam nossos corações e nos lembram do poder da superação humana e da conexão entre espécies. Deixe seu comentário, conte de qual cidade você está nos ouvindo e compartilhe essa história com quem você ama. Vamos agora conhecer a incrível jornada de Miguel e Ventania. A história começa em uma noite fria de maio, quando Maria Santos deu à luz Miguel, seu primeiro filho, no pequeno Hospital Regional São Francisco. Do lado de fora, os ventos cortantes da Serra Catarinense sussurravam entre os pinheiros altos, enquanto o interior da sala de parto vibrava com os barulhos apressados de médicos e enfermeiras. O nascimento, que deveria ser um momento de comemoração, foi rapidamente tomado por tensão. Logo após o parto, os médicos identificaram sinais incomuns no pequeno Miguel: ausência de reflexos normais, dificuldades respiratórias e uma estranha fraqueza em seus músculos. Dr. Ricardo Mendes, neurologista pediátrico com anos de experiência, foi chamado às pressas. Acho que estamos lidando com algo mais raro do que o imaginado, ele sussurrou para a chefe de enfermagem, Ana Luz, enquanto examinavam o recém-nascido. Maria e João Santos, agricultores da vila de Campestre, assistiam em silêncio, incapazes de compreender o que estava acontecendo. Seu filho nasceu com um quadro neurológico muito delicado, explicou Dr. Ricardo, cuidadosamente escolhendo as palavras para não alarmar ainda mais. Ele mencionou a necessidade de transferir Miguel para exames mais específicos em um grande centro de saúde. Dias depois, Miguel foi levado a centros médicos em São Paulo e Curitiba, onde foi finalmente diagnosticado com uma forma rara de encefalopatia mitocondrial. De volta a São Joaquim da Serra, cargas emocionais sombrias se abateram sobre a família. A doença, caracterizada por falhas no funcionamento das mitocôndrias, responsáveis pela produção de energia nas células, tornava Miguel extremamente vulnerável. Os médicos foram claros: não havia um tratamento definitivo, apenas cuidados paliativos enquanto a família buscasse dar a ele a melhor qualidade de vida possível. Antes do retorno ao Hospital São Francisco, algo peculiar já começava a acontecer. Enquanto brincava no campo perto do Aras de seu amigo de infância, Pedro Campos, João reparou em um cavalo, de pelagem branca que quase brilhava sob o sol da tarde. Parecia calmo, intensamente atento e até curioso. Era Ventania, o cavalo crioulo que, sem saber, tornaria-se o epicentro de uma transformação inimaginável. De volta ao hospital, a luta para garantir conforto a Miguel consumia Maria e João. Mas enquanto isso, Ventania, no Aras Campos da Serra, demonstrava peculiaridades que intrigavam Pedro Campos, seu dono. O cavalo sempre fora impressionante por sua resistência e comportamento dócil, mas nas últimas semanas, parecia mais inquieto. Ele frequentemente corria em círculos do lado de fora de sua baia, como se esperasse por algo. Foi em um fim de tarde que o destino começou a tecer sua trama. João, precisando de ar fresco após dias exaustivos no hospital, cruzou novamente pelo Aras. Ao passar perto da cerca, Ventania caminhou em sua direção, inclinando levemente a cabeça. Ele parece saber o que está acontecendo, João, brincou Pedro, em tom descontraído. João, entretanto, sentiu algo diferente. Era como se naquele contato silencioso houvesse um tipo inexplicável de empatia. Alguns dias depois, em um ato de impulso, João decidiu levar Miguel ao Aras por um breve momento sob o sol. Colocou o bebê, ainda extremamente frágil, no carrinho.
Pedro, cético, pensou que aquilo era apenas uma forma de fugir da dura realidade. Mas algo extraordinário ocorreu. Ventania, logo ao ver Miguel, aproximou-se de forma cuidadosa. Ele abaixou a cabeça até quase encostar no bebê e balançou-a levemente. Miguel, até então acostumado a uma expressão apática, mostrou um leve movimento nos olhos. Acho que ele percebeu, exclamou Ana Luz em um tom de surpresa, que havia acompanhado João. Esse pequeno gesto marcou o início de uma jornada de descobertas. O progresso inicial, mesmo que pequeno, trouxe uma onda de esperança que parecia impossível meses antes. Nos dias seguintes, João passou a levar Miguel ao lado de Ventania regularmente. A enfermeira Ana Luz sugeriu que o contato do bebê com o cavalo, de modo informal, poderia ter impactos terapêuticos. Dr. Ricardo, no entanto, numa mistura de ceticismo médico e curiosidade, se juntou para observar. Em suas anotações, ele registrou algo fascinante. Podemos estar testemunhando algum tipo de resposta neurológica incomum ao estímulo animal. O envolvimento de Ventania com Miguel passou a fazer parte da rotina diária da família Santos. A princípio, João o levava ao aras em curtos períodos, posicionando o carrinho de bebê próximo à cerca de madeira rústica onde o cavalo costumava se aproximar. Ventania, sereno e quase introspectivo, mantinha um comportamento constante, sua cabeça baixa, as narinas se expandindo levemente enquanto farejava o ambiente ao redor de Miguel. O cavalo parecia especialmente atento ao pequeno, movimentando-se de maneira quase cuidadosa, como se entendesse sua fragilidade. À medida que esses encontros se tornaram regulares, algo impressionante aconteceu. Ana Luz, a enfermeira que insistira para acompanhar algumas visitas, percebeu mudanças sutis. Dr. Ricardo, o bebê está apresentando mais respostas reflexivas, disse ela, se esforçando para conter a empolgação. Seus olhos estão mais atentos, ele está acompanhando movimentos com a cabeça. E ela hesitou por um momento, ontem ele até sorriu. Foi breve, mas estava lá. Esses pequenos avanços chegaram aos ouvidos de outros profissionais do Hospital São Francisco, mas Dr. Ricardo manteve cautela. Apesar de tudo, ele reconhecia ser algo extraordinário. Ainda faltam provas científicas para determinar uma relação direta entre os encontros com o cavalo e os progressos neurológicos de Miguel, explicou em tom técnico, mas admitiu. Porém, é evidente que há algo acontecendo. Talvez uma resposta emocional, talvez algo além disso. Foi então que Ana Luz lançou uma ideia ousada: trazer Ventania ao hospital. Pedro Campos, o proprietário do Aras Campos da Serra, concordou com relutância. Ele valorizava muito seus cavalos, especialmente Ventania, um dos animais mais premiados da raça crioula em provas de resistência, mas algo na situação o comoveu. Ele disse: se isso pode ajudar Miguel e dar aos pais dele um pouco de esperança, vamos tentar. Ventania é especial. Sempre foi. A proposta foi rapidamente aprovada pela equipe médica, especialmente porque envolveria realizar os encontros em uma área aberta do hospital, respeitando os protocolos de segurança e higiene. Quando Ventania foi levado pela primeira vez ao pátio arborizado do hospital, algo mágico aconteceu. Miguel, que até então era incapaz de erguer os olhos por conta da falta de energia fisiológica causada por sua condição, levantou a cabeça, mesmo que fracamente. Ele parecia procurar algo, como se sentisse a presença do cavalo antes mesmo de vê-lo. O olhar dele mudou. Maria sussurrou, com lágrimas nos olhos, agarrando a mão de João. Nosso filho está vendo o mundo, João. A cena foi tão marcante que até os profissionais de saúde mais céticos se emocionaram. Ventania, sereno como sempre, posicionou-se próximo ao carrinho de Miguel, fazendo o mesmo gesto de abaixar a cabeça e deixar suas narinas expirarem lentamente perto do bebê. Dessa vez, no entanto, Miguel moveu os dedos, como se tentasse alcançar o focinho macio do cavalo. A respiração de Maria ficou entrecortada, e Ana Luz disparou: isso precisa ser documentado. A história de Miguel e Ventania logo ultrapassou os limites da pequena São Joaquim da Serra. Um médico visitante do Hospital São Francisco, que viera de Florianópolis, viu um desses encontros e postou um breve vídeo em suas redes sociais, acompanhado da legenda: aqui, onde a medicina se encontra com o coração,
um cavalo crioulo chamado Ventania parece fazer mais por este bebê do que qualquer protocolo clínico. O vídeo viralizou em poucos dias. Programas como Bom Dia Brasil e Fantástico, da Rede Globo, logo interessaram-se pela história. Equipes de reportagem foram enviadas para documentar os encontros e entrevistar a família Santos, os médicos e Pedro Campos. Durante uma transmissão ao vivo com Maria segurando Miguel em seus braços, ela compartilhou sua gratidão. Eu e meu marido procuramos ajuda em tantos lugares, viajamos tanto. Mas nunca imaginávamos que a solução, ou pelo menos uma luz no fim do túnel, estaria aqui, em nossa terra. Não sei explicar o que acontece, mas sinto que Ventania trouxe vida ao Miguel. João, que sempre foi reservado, emocionou-se diante das câmeras. Não é só sobre o Miguel. É sobre como alguém, ou no caso, um animal, tem o poder de mudar tudo, mesmo sem palavras. Com a história divulgada nacionalmente, pesquisadores da América Latina começaram a acompanhar o caso. O envolvimento da doutora Helena Svensson, da Universidade de Uppsala, foi um dos maiores marcos nesse ponto da narrativa. Helena era uma pesquisadora renomada da área de interação animal-paciente e ficou intrigada com o relato da conexão em comum. Rapidamente, ela organizou uma viagem ao Brasil para observar pessoalmente o fenômeno. Os impactos dessa extraordinária história começaram a mudar a própria identidade da cidade de São Joaquim da Serra. Sob o incentivo do Hospital São Francisco, administradores locais e estaduais aprovaram a criação de um centro especializado em terapia assistida por animais, que recebeu o nome de Projeto Ventania. Foi o primeiro do gênero no sul do Brasil, atraindo pacientes de cidades vizinhas e até estados distantes. A prefeitura, percebendo o crescimento do turismo, declarou o dia 25 de maio, data em que Ventania encontrou Miguel pela primeira vez, como o Dia do Cavalo Terapeuta. A cidade começou a realizar anualmente um festival temático com palestras, atividades terapêuticas e exposições culturais sobre cavalos e terapias alternativas. João e Maria aceitaram o convite para se tornarem os porta-vozes do projeto, enquanto Pedro Campos permitiu que Ventania fosse o emblema da iniciativa, desde que fosse respeitada a saúde e bem-estar do cavalo. Durante entrevistas, João sempre firmava a mesma postura reflexiva. Esse projeto não é sobre curar milagrosamente. É sobre acreditar que, às vezes, a resposta vem de onde menos esperamos. Para nós, Ventania trouxe esperança. E isso, às vezes, é tudo o que precisamos. Miguel, mesmo ainda enfrentando suas dificuldades neurológicas, começou a apresentar melhorias ainda mais significativas. Com quase 2 anos de idade, ele conseguia se sentar com suporte, movimentar os braços deliberadamente e emitir sons que lembravam risadas quando via Ventania. A visita da doutora Helena Svensson culminou em um estudo colaborativo entre o Brasil e a Suécia, centrado no impacto emocional e neurofisiológico dos estímulos animais em pacientes pediátricos. Os resultados preliminares apontaram não apenas benefícios psicológicos, mas também possíveis respostas neurológicas associadas ao contato contínuo e seguro com animais treinados. Enquanto isso, Ventania tornou-se uma figura lendária. No Aras, sua baia passou a ser decorada com flores e fitas deixadas por visitantes, enquanto Pedro Campos ampliou seus programas de hipoterapia para receber mais crianças e pessoas com necessidades especiais. Na madrugada fria de maio do 3º aniversário da saga entre Miguel e Ventania, João segurou o menino nos braços em um evento comunitário. Meu filho está vivo hoje porque nunca desistimos de acreditar que havia algo mais. E às vezes, esse algo mais vem num relincho tranquilo e num toque macio. Caros ouvintes, esperamos que a trajetória de Miguel, Ventania e toda a cidade de São Joaquim da Serra tenha inspirado vocês tanto quanto nos inspirou. Histórias assim nos mostram como a vida pode nos surpreender e como conexões inesperadas, sejam entre pessoas ou entre espécies, podem construir milagres. Se você se emocionou com essa história, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias incríveis, como a de Miguel, que nos fazem refletir sobre o poder da empatia e da superação. Deixe seu comentário nos dizendo o que achou dessa jornada e de onde você nos acompanha. Estamos ansiosos para conhecer suas histórias. Até a próxima, e lembre-se, às vezes,
Um ato de gentileza muda todo o curso da vida. Na pequena e fria cidade de São Joaquim da Serra, interior da Serra Catarinense, um destino improvável unia um bebê lutando por sua vida e um cavalo de pelagem suave chamado Ventania. Miguel Santos, nascido em uma família de agricultores, fora diagnosticado com uma condição neurológica rara. Enquanto os avanços médicos pareciam não oferecer mais nenhuma esperança, foi a conexão inesperada entre o bebê e o cavalo que mudou não apenas suas vidas, mas transformou uma comunidade inteira. O Hospital Regional São Francisco, conhecido por sua dedicação à pediatria, tornou-se um palco de algo que nenhum dos médicos ou moradores locais esperavam: um milagre. E com a ajuda de Ventania, um cavalo da premiada raça crioula criado no renomado Aras Campos da Serra, Miguel iniciou um processo de recuperação jamais visto, inspirando profissionais de saúde, pesquisadores e até mesmo a mídia internacional. Caros ouvintes, antes de mergulharmos nessa história cativante, não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar outras histórias como esta, que tocam nossos corações e nos lembram do poder da superação humana e da conexão entre espécies. Deixe seu comentário, conte de qual cidade você está nos ouvindo e compartilhe essa história com quem você ama. Vamos agora conhecer a incrível jornada de Miguel e Ventania. A história começa em uma noite fria de maio, quando Maria Santos deu à luz Miguel, seu primeiro filho, no pequeno Hospital Regional São Francisco. Do lado de fora, os ventos cortantes da Serra Catarinense sussurravam entre os pinheiros altos, enquanto o interior da sala de parto vibrava com os barulhos apressados de médicos e enfermeiras. O nascimento, que deveria ser um momento de comemoração, foi rapidamente tomado por tensão. Logo após o parto, os médicos identificaram sinais incomuns no pequeno Miguel: ausência de reflexos normais, dificuldades respiratórias e uma estranha fraqueza em seus músculos. Dr. Ricardo Mendes, neurologista pediátrico com anos de experiência, foi chamado às pressas. Acho que estamos lidando com algo mais raro do que o imaginado, ele sussurrou para a chefe de enfermagem, Ana Luz, enquanto examinavam o recém-nascido. Maria e João Santos, agricultores da vila de Campestre, assistiam em silêncio, incapazes de compreender o que estava acontecendo. Seu filho nasceu com um quadro neurológico muito delicado, explicou Dr. Ricardo, cuidadosamente escolhendo as palavras para não alarmar ainda mais. Ele mencionou a necessidade de transferir Miguel para exames mais específicos em um grande centro de saúde. Dias depois, Miguel foi levado a centros médicos em São Paulo e Curitiba, onde foi finalmente diagnosticado com uma forma rara de encefalopatia mitocondrial. De volta a São Joaquim da Serra, cargas emocionais sombrias se abateram sobre a família. A doença, caracterizada por falhas no funcionamento das mitocôndrias, responsáveis pela produção de energia nas células, tornava Miguel extremamente vulnerável. Os médicos foram claros: não havia um tratamento definitivo, apenas cuidados paliativos enquanto a família buscasse dar a ele a melhor qualidade de vida possível. Antes do retorno ao Hospital São Francisco, algo peculiar já começava a acontecer. Enquanto brincava no campo perto do aras de seu amigo de infância, Pedro Campos, João reparou em um cavalo, de pelagem branca que quase brilhava sob o sol da tarde. Parecia calmo, intensamente atento e até curioso. Era Ventania, o cavalo crioulo que, sem saber, tornaria-se o epicentro de uma transformação inimaginável. De volta ao hospital, a luta para garantir conforto a Miguel consumia Maria e João. Mas enquanto isso, Ventania, no Aras Campos da Serra, demonstrava peculiaridades que intrigavam Pedro Campos, seu dono. O cavalo sempre fora impressionante por sua resistência e comportamento dócil, mas nas últimas semanas, parecia mais inquieto. Ele frequentemente corria em círculos do lado de fora de sua baia, como se esperasse por algo. Foi em um fim de tarde que o destino começou a tecer sua trama. João, precisando de ar fresco após dias exaustivos no hospital, cruzou novamente pelo Aras. Ao passar perto da cerca, Ventania caminhou em sua direção, inclinando levemente a cabeça. Ele parece saber o que está acontecendo, João, brincou Pedro, em tom descontraído. João, entretanto, sentiu algo diferente. Era como se naquele contato silencioso houvesse um tipo inexplicável de empatia. Alguns dias depois, em um ato de impulso, João decidiu levar Miguel ao Aras por um breve momento sob o sol.
Colocou o bebê, ainda extremamente frágil, no carrinho. Pedro, cético, pensou que aquilo era apenas uma forma de fugir da dura realidade. Mas algo extraordinário ocorreu. Ventania, logo ao ver Miguel, aproximou-se de forma cuidadosa. Ele abaixou a cabeça até quase encostar no bebê e balançou-a levemente. Miguel, até então acostumado a uma expressão apática, mostrou um leve movimento nos olhos. Acho que ele percebeu, exclamou Ana Luz em um tom de surpresa, que havia acompanhado João. Esse pequeno gesto marcou o início de uma jornada de descobertas. O progresso inicial, mesmo que pequeno, trouxe uma onda de esperança que parecia impossível meses antes. Nos dias seguintes, João passou a levar Miguel ao lado de Ventania regularmente. A enfermeira Ana Luz sugeriu que o contato do bebê com o cavalo, de modo informal, poderia ter impactos terapêuticos. Dr. Ricardo, no entanto, numa mistura de ceticismo médico e curiosidade, se juntou para observar. Em suas anotações, ele registrou algo fascinante. Podemos estar testemunhando algum tipo de resposta neurológica incomum ao estímulo animal. O envolvimento de Ventania com Miguel passou a fazer parte da rotina diária da família Santos. A princípio, João o levava ao aras em curtos períodos, posicionando o carrinho de bebê próximo à cerca de madeira rústica onde o cavalo costumava se aproximar. Ventania, sereno e quase introspectivo, mantinha um comportamento constante, sua cabeça baixa, as narinas se expandindo levemente enquanto farejava o ambiente ao redor de Miguel. O cavalo parecia especialmente atento ao pequeno, movimentando-se de maneira quase cuidadosa, como se entendesse sua fragilidade. À medida que esses encontros se tornaram regulares, algo impressionante aconteceu. Ana Luz, a enfermeira que insistira para acompanhar algumas visitas, percebeu mudanças sutis. Dr. Ricardo, o bebê está apresentando mais respostas reflexivas, disse ela, se esforçando para conter a empolgação. Seus olhos estão mais atentos, ele está acompanhando movimentos com a cabeça. E ela hesitou por um momento, ontem ele até sorriu. Foi breve, mas estava lá. Esses pequenos avanços chegaram aos ouvidos de outros profissionais do Hospital São Francisco, mas Dr. Ricardo manteve cautela. Apesar de tudo, ele reconhecia ser algo extraordinário. Ainda faltam provas científicas para determinar uma relação direta entre os encontros com o cavalo e os progressos neurológicos de Miguel, explicou em tom técnico, mas admitiu. Porém, é evidente que há algo acontecendo. Talvez uma resposta emocional, talvez algo além disso. Foi então que Ana Luz lançou uma ideia ousada: trazer Ventania ao hospital. Pedro Campos, o proprietário do Aras Campos da Serra, concordou com relutância. Ele valorizava muito seus cavalos, especialmente Ventania, um dos animais mais premiados da raça crioula em provas de resistência, mas algo na situação o comoveu. Ele disse: se isso pode ajudar Miguel e dar aos pais dele um pouco de esperança, vamos tentar. Ventania é especial. Sempre foi. A proposta foi rapidamente aprovada pela equipe médica, especialmente porque envolveria realizar os encontros em uma área aberta do hospital, respeitando os protocolos de segurança e higiene. Quando Ventania foi levado pela primeira vez ao pátio arborizado do hospital, algo mágico aconteceu. Miguel, que até então era incapaz de erguer os olhos por conta da falta de energia fisiológica causada por sua condição, levantou a cabeça, mesmo que fracamente. Ele parecia procurar algo, como se sentisse a presença do cavalo antes mesmo de vê-lo. O olhar dele mudou. Maria sussurrou, com lágrimas nos olhos, agarrando a mão de João. Nosso filho está vendo o mundo, João. A cena foi tão marcante que até os profissionais de saúde mais céticos se emocionaram. Ventania, sereno como sempre, posicionou-se próximo ao carrinho de Miguel, fazendo o mesmo gesto de abaixar a cabeça e deixar suas narinas expirarem lentamente perto do bebê. Dessa vez, no entanto, Miguel moveu os dedos, como se tentasse alcançar o focinho macio do cavalo. A respiração de Maria ficou entrecortada, e Ana Luz disparou: isso precisa ser documentado. A história de Miguel e Ventania logo ultrapassou os limites da pequena São Joaquim da Serra. Um médico visitante do Hospital São Francisco, que viera de Florianópolis, viu um desses encontros e postou um breve vídeo em suas redes sociais, acompanhado da legenda: aqui,
onde a medicina se encontra com o coração. Um cavalo crioulo chamado Ventania parece fazer mais por este bebê do que qualquer protocolo clínico. O vídeo viralizou em poucos dias. Programas como Bom Dia, o progresso inicial, mesmo que pequeno, trouxe uma onda de esperança que parecia impossível meses antes. Nos dias seguintes, João passou a levar Miguel ao lado de Ventania regularmente. A enfermeira Ana Luz sugeriu que o contato do bebê com o cavalo, de modo informal, poderia ter impactos terapêuticos. Dr. Ricardo, no entanto, numa mistura de ceticismo médico e curiosidade, se juntou para observar. Em suas anotações, ele registrou algo fascinante. Podemos estar testemunhando algum tipo de resposta neurológica incomum ao estímulo animal. O envolvimento de Ventania com Miguel passou a fazer parte da rotina diária da família Santos. A princípio, João o levava ao aras em curtos períodos, posicionando o carrinho de bebê próximo à cerca de madeira rústica onde o cavalo costumava se aproximar. Ventania, sereno e quase introspectivo, mantinha um comportamento constante, sua cabeça baixa, as narinas se expandindo levemente enquanto farejava o ambiente ao redor de Miguel. O cavalo parecia especialmente atento ao pequeno, movimentando-se de maneira quase cuidadosa, como se entendesse sua fragilidade. À medida que esses encontros se tornaram regulares, algo impressionante aconteceu. Ana Luz, a enfermeira que insistira para acompanhar algumas visitas, percebeu mudanças sutis. Dr. Ricardo, o bebê está apresentando mais respostas reflexivas, disse ela, se esforçando para conter a empolgação. Seus olhos estão mais atentos, ele está acompanhando movimentos com a cabeça. E ela hesitou por um momento, ontem ele até sorriu. Foi breve, mas estava lá. Esses pequenos avanços chegaram aos ouvidos de outros profissionais do Hospital São Francisco, mas Dr. Ricardo manteve cautela. Apesar de tudo, ele reconhecia ser algo extraordinário. Ainda faltam provas científicas para determinar uma relação direta entre os encontros com o cavalo e os progressos neurológicos de Miguel, explicou em tom técnico, mas admitiu. Porém, é evidente que há algo acontecendo. Talvez uma resposta emocional, talvez algo além disso. Foi então que Ana Luz lançou uma ideia ousada: trazer Ventania ao hospital. Pedro Campos, o proprietário do Aras Campos da Serra, concordou com relutância. Ele valorizava muito seus cavalos, especialmente Ventania, um dos animais mais premiados da raça crioula em provas de resistência, mas algo na situação o comoveu. Ele disse: se isso pode ajudar Miguel e dar aos pais dele um pouco de esperança, vamos tentar. Ventania é especial. Sempre foi. A proposta foi rapidamente aprovada pela equipe médica, especialmente porque envolveria realizar os encontros em uma área aberta do hospital, respeitando os protocolos de segurança e higiene. Quando Ventania foi levado pela primeira vez ao pátio arborizado do hospital, algo mágico aconteceu. Miguel, que até então era incapaz de erguer os olhos por conta da falta de energia fisiológica causada por sua condição, levantou a cabeça, mesmo que fracamente. Ele parecia procurar algo, como se sentisse a presença do cavalo antes mesmo de vê-lo. O olhar dele mudou. Maria sussurrou, com lágrimas nos olhos, agarrando a mão de João. Nosso filho está vendo o mundo, João. A cena foi tão marcante que até os profissionais de saúde mais céticos se emocionaram. Ventania, sereno como sempre, posicionou-se próximo ao carrinho de Miguel, fazendo o mesmo gesto de abaixar a cabeça e deixar suas narinas expirarem lentamente perto do bebê. Dessa vez, no entanto, Miguel moveu os dedos, como se tentasse alcançar o focinho macio do cavalo. A respiração de Maria ficou entrecortada, e Ana Luz disparou: isso precisa ser documentado. A história de Miguel e Ventania logo ultrapassou os limites da pequena São Joaquim da Serra. Um médico visitante do Hospital São Francisco, que viera de Florianópolis, viu um desses encontros e postou um breve vídeo em suas redes sociais, acompanhado da legenda: aqui, onde a medicina se encontra com o coração. Um cavalo crioulo chamado Ventania parece fazer mais por este bebê do que qualquer protocolo clínico. O vídeo viralizou em poucos dias. Programas como Bom Dia Brasil e Fantástico, da Rede Globo, logo interessaram-se pela história. Equipes de reportagem foram enviadas para documentar os encontros e entrevistar a família Santos, os médicos e Pedro Campos. Durante uma transmissão ao vivo com Maria segurando Miguel em seus braços,
Ela compartilhou sua gratidão. Eu e meu marido procuramos ajuda em tantos lugares, viajamos tanto. Mas nunca imaginávamos que a solução, ou pelo menos uma luz no fim do túnel, estaria aqui, em nossa terra. Não sei explicar o que acontece, mas sinto que Ventania trouxe vida ao Miguel. João, que sempre foi reservado, emocionou-se diante das câmeras. Não é só sobre o Miguel. É sobre como alguém, ou no caso, um animal, tem o poder de mudar tudo, mesmo sem palavras. Com a história divulgada nacionalmente, pesquisadores da América Latina começaram a acompanhar o caso. O envolvimento da doutora Helena Svensson, da Universidade de Uppsala, foi um dos maiores marcos nesse ponto da narrativa. Helena era uma pesquisadora renomada da área de interação animal-paciente e ficou intrigada com o relato da conexão em comum. Rapidamente, ela organizou uma viagem ao Brasil para observar pessoalmente o fenômeno. Há algo profundamente humano e universal sobre esta história, declarou em uma entrevista à BBC. A conexão entre Miguel e Ventania não é apenas terapêutica, ela toca em algo que transcende ciência e cultura. Podemos extrair aprendizados importantes para tratamentos futuros. Pedro Campos ficou comovido quando a equipe da BBC apareceu no Aras, filmando Ventania em seu ambiente natural. O Aras, antes conhecido apenas na região, tornou-se um destino de curiosidade, recebendo visitantes que queriam conhecer o cavalo milagroso.